Olá, teve uma pessoa que me fez uma pergunta agora recentemente, se quando eu estava nas proximidades do Osho, se nós que estávamos, se a gente tinha interesse, ou alguns de nós tínhamos interesse em extraterrenos, toda essa ideia de alienígenas e coisas do gênero. E se o Osho, em função desse nosso interesse, precisou falar a respeito? Essa foi a pergunta. Eu acho importante essa resposta. Eu já fiz um vídeo comentando algo assim. E eu acho importante essa resposta porque ela indica o que de fato interessa dentro do universo da evolução humana, dentro da perspectiva do Osho, segundo o meu entendimento. É claro, segundo o meu entendimento. Eu não me lembro de nós, ou alguns de nós, termos esse tipo de assunto, quando estávamos perto do Osho. Eu também não me lembro do Osho ter comentado alguma coisa a respeito. Se existe ou não extraterrenos. O fato é que, de acordo com o que eu entendo, não interessa, do ponto de vista de evolução da consciência humana, não interessa eu acreditar ou não acreditar. Aliás, toda a crença em algo em que eu não vivi, não vi, não experimentei, atrapalha o processo de evolução de consciência. É preciso entender o que é essa questão de evolução de consciência. Nós temos um turbilhão de pensamentos percorrendo a nossa mente diariamente. E o nível de consciência do momento presente, a consciência deste momento, a consciência silenciosa, neutra, apenas observando esse momento, está encoberta por esse barulho e por esse ruído e por essa sombra de pensamentos. O que interessa é despertar essa consciência cada vez mais. Isso é que transforma realmente a pessoa. Limpar a mente e permitir com que a consciência aflore. Existe um grande perigo, havendo ou não extraterrenos. Isso é irrelevante, se existe ou não. Eu não tenho a mínima ideia, eu acho que existe. Eu, pessoalmente, acho que existe. Mas eu ficar minhocando sobre isso vai atrapalhar em mim o meu processo de estar atento ao que eu observo em relação à realidade. Essa consciência da realidade. Não só a realidade externa, estar atento ao momento, observando, mas também a realidade interna, principalmente a realidade interna. Observar as minhas próprias emoções, observar de uma maneira neutra, observar os meus próprios sentimentos, observar os meus pensamentos, observar o meu ego. Essa consciência neutra, essa testemunha, é tudo o que eu sinto que o Osho estimula a gente a aflorar. Então, toda e qualquer crença que eu tenho é um empecilho, na verdade, a esse processo. Isso não quer dizer que não exista, como eu falei. Isso também não quer dizer que a pessoa não se interesse. Ela pode se interessar, mas ela tem que saber que isso não tem nada a ver com o processo de meditação, por exemplo. Com o processo de silenciar a mente, ampliando a consciência do momento. Então, é preciso entender qual que é o ponto central, o ponto principal. Pelo menos, eu estou falando do Osho, né? Pelo menos eu estou transmitindo o meu entendimento. Qual que é o ponto central? Para que a gente não se disperse em coisas que aparentemente são muito interessantes, mas que acabam, e talvez o interesse seja principalmente porque acabam delegando
a responsabilidade da transformação humana sobre elementos externos. O poder está em nós. Você vê como nós temos esse poder e não usamos. Você vê uma pessoa pode provocar tanta transformação no mundo por ter uma consciência clara, profunda, penetrante da realidade. Se ela for delegar para os outros a transformação, ela vai estar simplesmente adormecida. Ela vai estar adormecendo o poder que ela tem. E definitivamente, no meu entendimento, não é isso o que o Osho estimula. Desperte a sua própria consciência e ela vai provocar uma revolução, uma transformação, uma mutação em nós mesmos, e isso vai repercutir nas pessoas com as quais a gente convive. Não vai ser em cima de crença, não vai ser em cima de ideias, não vai ser em cima de conhecimentos. Vai ser em cima da própria consciência desperta ao momento.